O que é que está acontecendo com o Marcos Felipe? Bom, você está São falando de coisas falta bizarras. de confiança, Ali é o bizarro do bizarro. Ele Ele inseguro. caiu. Sim. Foi que teve com esse jogador? Tem que ser trocado. No Urgente. Momento, quando eu digo trocado, De bota ele boa, no banco. conversar com ele. Isso. Conversar com ele, o momento não é legal. Não é? Danilo Fernandes está à disposição. Danilo Fernandes é um grande goleiro. O problema do Danilo Fernandes é que você precisa contar com ele uma temporada inteira, sabendo que ele tem histórico de lesão. Agora, pô, o cara está à disposição. É um líder, é um cara que passa confiança. Você vai botar Marcos Felipe na Fonte Nova amanhã. Depois de amanhã contra o Palmeiras. Você sabe que é um risco, ele está inseguro. Ele tomou gols defensáveis. Total. Além do peru contra o São Paulo. E Aquela o peru no bola aquecimento, atrasada, viu? Do aquecer, aquele piruzão. No intervalo, do aquecimento foi. Então, dá pra ver, ele baixou a cabeça, Zé, Preto. Os O dois cara a um tá contra o aquecendo. Juventude. Ele abaixou a cabeça, ele tomou o peru e baixou a cabeça. O goleiro tem que ter Não, confiança. e o Bahia procurando o Everson do Atlético Mineiro, claramente aquilo procede? Não duvido. Não duvido. também O Bahia não. precisa de goleiro. Ó, o Danilo Fernandes você não pode confiar pra uma temporada inteira. Infelizmente. Questão de lesão. O Adriel grande... chegou pra ser um cara assim do Bahia apostar, mas ele, quando foi pra um Bavi, falhou. E aí o Marcos Felipe, que é o goleiro titular do time, é um cara que você não pode confiar. Ele sempre tem... É o goleiro surpresinha, sempre vem alguma coisa. Às vezes não dá em gol dos adversários, mas quando dá, o estrago é grande. O que aconteceu contra o São Paulo? Que era um jogo que o Bahia poderia ganhar e perdeu por causa daquele primeiro gol, que mudou toda a história. Então um goleiro não pode ser tão instável. E o Bahia precisa atrás de goleiro, porque ele não tem nenhum goleiro hoje que olha assim, pô, esse cara aqui é meu goleiro pro ano que vem. Então não duvido que o Bahia esteja atrás do Everson, não. Assim, Zé, eu desde a chegada do Marcos Felipe, eu tive uma posição até de achar que ele não era goleiro para esse projeto. Crítica, né? De crítica. Porque eu acompanhei o Marcos Felipe no Fluminense. Faça uma pesquisa com a torcida do Fluminense, quando o Marcos Felipe veio, se ele deixou saudade no Fluminense. Até O hoje. Fluminense levou um goleiro de 40 anos que estava no final de carreira que ninguém mais acreditava. Fábio. Por quê? O Fábio. Que graças a Deus deu uma volta por cima e foi campeão da Libertadores e líder. Libertadores, líder. Exatamente. Mas se o Marcos Felipe é o cara, eles não iam atrás de goleiro, pô. Então se você não consegue, ou se você não passa confiança pro Fluminense, que hoje é um time abaixo do Bahia, com relação ao investimento, o Bahia investe muito mais, tem poder de barganha muito maior que o Fluminense. O Fluminense só pega a final de carreira, joga do final de carreira sem investir. E aí o Fluminense abre mão desse atleta pro Bahia vir aqui e achar que ele vai ser o cara do projeto. Então eu sempre fiz essa crítica, sempre achei ele um goleiro inseguro, desde a época do Fluminense, e eu acho que agora as coisas estão acontecendo. É claro, você espera que o cara vai evoluir, às vezes uma transferência, mas nesse caso, infelizmente, não aconteceu.